Finalizar esse papo, vou abrir essa caixa de perguntas aqui pra vocês. Muita gente tá fazendo pergunta dos shows que a gente fez agora, que a gente voltou. Os shows foram na Malásia, Singapura e Dubai. Tô preparando uma live pra vocês no meu canal, vou transmitir um dos shows. A gente, na verdade, tem mais de um, mas eu vou transmitir um dos shows na íntegra pra vocês acompanharem e verem como foi. Então, se vocês tiverem curiosidades, perguntem aqui. Só coisa relacionada a esse show, tá? Não me perguntem nada, por favor, de matemática, física, química, que eu não vou saber responder. Um ótimo sábado para todos. Eu fiz a caixa de pergunta lá do show da Asa, esqueci que eu tinha feito, vou responder agora. Ainda bem que eu lembrei, que senão daqui a pouco ia passar o tempo e eu não ia ter respondido. Então, um ótimo sábado para todos, um ótimo fim de semana. Vou responder agora. Foi pra mim, acho que a pior coisa da viagem, porque a gente viajou 30 horas pra chegar e aí a gente chegava uma noite antes do show. Viajava, no dia seguinte viajava, antes do show viajava. E aí assim foi, viagem, show. E eu não dormia direito lá, acordava muito cedo. E aí eu pensava, é porque eu tô no fuso do Brasil. Só que aos poucos eu já tava me adaptando com o de lá, quando eu voltei. E aí eu cheguei aqui e passei essa semana inteira cagado. Essa foi talvez a primeira noite que eu dormi, mais ou menos. E todo mundo sabe, né? O nosso músculo, nossa voz, a gente regenera durante o sono. Então, quando chegou no último show, eu tava meio preocupado, assim, de estar muito com cansaço acumulado. Olha, não vou mentir pra você. A ida foi bem tranquila. E assim, cada turbulência... Qualquer tremida mínima que dá, eu aperto a mão da Priscila. Mas teve um voo, que eu não lembro agora se foi o voo de Kota Kinabalu para Kuala Lumpur ou Kuala Lumpur para Singapura, que teve quase 2 horas sem parar de turbulência. Teve uma hora que a Priscila falou, por favor, para de segurar minha mão, por favor, tá doendo. Porque eu realmente não consigo conter, eu aperto, é mais forte que eu mesmo, é bizarro. Mas tem que voar, né? É o único jeito de chegar nesses lugares. Falei isso em algumas entrevistas lá, fã é fã, não importa o lugar, eu sempre falo isso. E às vezes as pessoas não entendem, porque assim, às vezes você pensa, né? Pensa numa pessoa, quem mora, por exemplo, em Singapura, ou quem mora na República Tcheca, às vezes os caras não têm a noção que a gente tem, porque o Brasil, eu sou muito sortudo de poder viajar o Brasil com o show, porque o Brasil é um país continental, a gente tem culturas tão diferentes, que querendo ou não, quando a gente vai pra fora, aquilo que a gente tá vivendo lá fora, de alguma forma lembra algum lugar que a gente já visitou aqui. Então, cara... O público lá foi extremamente carinhoso comigo, extremamente educado, eles foram assim muito generosos, teve aplaudir de pé durante os shows, teve lugar que gritaram meu nome, eu me senti muito respeitado, muito querido e eu pude constatar que realmente a beleza do que eu faço é reunir fãs. É reunir fãs, não importa a idade, não importa a cultura, você jogar 2, 3, 4, 5 mil fãs num lugar. Eu entendo que os shows lá fora são mais ou menos o que eram os shows aqui lá no início. Então eu acho que eu não posso chegar atropelando. Eu falei do autoral nos shows. Falei pra galera procurar meu nome. Teve alguns lugares que eu dei entrevista que sabiam das minhas músicas, porque pesquisaram. Na hora de interagir com a galera, eu acho que teve gente. Acho que teve gente na Malásia que sabia das minhas músicas. E foi muito legal. Muito legal. Porque você vê que realmente o lance de quando alguém gosta da sua música ultrapassa fronteiras. Mas eu entendi que dessa vez lá não era o foco. O foco era apresentar o show, a ideia do tributo. A gente foi o primeiro tributo, assim... A gente conseguiu noticiar que fomos os primeiros brasileiros, mas na verdade, além de sermos os primeiros brasileiros a pisar nos palcos que a gente pisou,
Nós fomos em muitos deles os primeiros. A primeira vez que estava tendo um tributo. Então, do mesmo jeito que a gente abriu um mercado aqui, abrimos lá. Eu entendo que os shows lá fora são mais ou menos o que eram os shows aqui lá no início. Então eu acho que eu não posso chegar atropelando. Eu falei do autoral nos shows. Falei pra galera procurar meu nome. Teve alguns lugares que eu dei entrevista que sabiam das minhas músicas, porque pesquisaram. Na hora de interagir com a galera, eu acho que teve gente. Acho que teve gente na Malásia que sabia das minhas músicas. E foi muito legal, porque você vê que realmente o lance de quando alguém gosta da sua música ultrapassa fronteiras. Mas eu entendi que dessa vez lá não era o foco. O foco era apresentar o show, a ideia do tributo. A gente foi o primeiro tributo, assim, a gente conseguiu noticiar que fomos os primeiros brasileiros, mas na verdade, além de sermos os primeiros brasileiros a pisar nos palcos que a gente pisou, nós fomos em muitos deles os primeiros. A primeira vez que estava tendo um tributo. Então, do mesmo jeito que a gente abriu um mercado aqui, abrimos lá. Man in the Mirror tá sempre na agulha. Sempre, na verdade. Só que eu decidi que Man in the Mirror é uma música que ela mexe tanto comigo, que eu decidi que eu não escolho mais se ela vai entrar. É ela que escolhe se ela vai ser apresentadora. É um lance da minha cabeça, galera. Não sei explicar. É decidido na hora, literalmente. E já tá na agulha. Mas ela tem que vir. Não adianta. E assim, não adianta, galera, por favor, não gritem, não falem. É um lance interno. A música, ela tem que falar. Eu vou. É uma pira minha. E não é pra sempre. É nesse momento, assim, que eu tô agora. É complicado de falar porque a gente cria uma ideia, uma visão de que os Estados Unidos é o berço desse entretenimento. Porque não é mentira. Mas a gente cria uma ideia de que lá a coisa funciona de uma forma muito perfeita. Né? Lá você tem as unions e tudo mais. E a gente teve a oportunidade de fazer show em 3 lugares inacreditáveis. A gente fez Broadway, a gente fez House of Blues dentro da Disney, e a gente fez Los Angeles, que é um dos teatros de Hollywood mais emblemáticos. Foi tudo maravilhoso, não tenho do que reclamar. Mas você pensa que você acha que aquilo é o máximo e você chega na Ásia, é muito maior. Então, assim, o respeito técnico com todos da minha equipe, sem exceção. A forma que o cabo é passado, a forma que a luz é planejada, a forma que tudo, sem exceção, tudo, incrível. Dubai, mesma coisa. Só é triste quando você vê o quanto a gente tem que aprender em todos os sentidos. Porque aqui a gente tem uma situação, casas de show e produtores que acham que oferecem grandes coisas, porque quando você olha o que você tem aqui, você fala, não, isso realmente é uma grande coisa. Mas quando você vai lá pra fora, você fala, meu Deus. Então, pra mim, acho que uma das coisas que eu fiquei mais orgulhoso com essa experiência foi de estar num lugar nível A com o meu show e o meu show ser recebido como nível A e ser tratado e entenderem que o meu show tá nesse lugar. Porque tinha horas que eu falava, eu tô pisando no mesmo palco que pisou Mariah Carey, Dua Lipa, Elton John, Air Supply, Rain B, BTS. É um negócio que você fala, cara, eu tô num lugar e o nosso show de igual para igual, ninguém tratando o nosso show tipo, é um tributo e tal. Coisa que ainda acontece aqui no Brasil, sendo que, modéstia à parte, o nosso show leva mais público do que muito artista autoral por aí. Então, isso foi uma coisa bacana lá. Todos eles estavam com a agenda já ocupada. Aconteceu na mesma época um evento chamado King Convention na Europa, onde o Lavelle e o Kevin Dorsey estavam presentes. E a Jennifer Batten tinha alguns shows já agendados com uma banda que ela toca de vez em quando, é uma banda de jazz, se eu não me engano. Mas nada impede que a gente volte pra lá com essa galera. Quem já assistiu alguns shows do Michael sabe que quando o Michael foi para aquela região com a History Tour, em alguns shows ele não pôs a mão lá embaixo. Ele punha a mão na barriga aqui. Vou ver se eu acho algumas imagens para colocar. Ninguém me pediu nada. A gente recebeu, em vários lugares, a gente recebeu um aconselhamento de conduta, de como se comportar em relação a algumas coisas, mas nada referente a isso. No primeiro show eu fiquei meio assim, que eu falei, pô, será que... Mas eu confesso que eu pensei bem, eu falei, isso é o que ele fazia, é a arte que ele apresentava, eu vou fazer, se tiver errado, alguém vai me falar. E aí acabou que ninguém falou nada e eu apresentei como tinha que ser apresentado mesmo, botando a mão onde tinha que botar mesmo, e rolou. The girl was bad.
The girl was dangerous.